Continuando o tema aí sobre regeneração, que dentro da teologia sistemática a gente fala sobre soterologia, né? Onde fala do plano da salvação que Deus, antes da fundação do mundo, já nos já planejou e revela na sua escritura, na sua palavra. Eu vou passar alguns slides aqui rápidos, porque foi tema da última lição. Se me permitir aqui. Ok? Daí a gente vai até onde nós paramos na última lição aqui. Só lembrando, né? Vamos lá. Então, cristãos não são apenas pessoas boas, são ou supõe-se que sejam pessoas novas. Podemos definir regeneração da seguinte maneira: é um ato secreto de Deus pelo qual Ele nos concede nova vida espiritual, nascer de novo. E a Bíblia fala de regeneração em alguns sentidos diferentes, mas estão aí relacionados. Primeiro, como o início da nova vida espiritual implantada em nós pelo Espírito Santo, habilitando-nos ao arrependimento e à fé, dando aí todo o necessário para o arrependimento e a fé. E esses textos depois a gente vai ler com mais atenção, né? Também um outro ponto, né, relacionado como a primeira manifestação da nova vida em nós implantada. Manifestação da nova vida em nós implantada, como essa primeira manifestação, a regeneração, pois segundo o seu querer, o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Tem outros textos que nós já vimos aqui, né? 1 Pedro. E eu quero ler novamente a nossa confissão de fé, porque isso nos ajuda. E você, lembrando aqui, né? Confissão de fé é o símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma teologia sistemática, é um ensino de Deus organizado, que a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? A Igreja Presbiteriana, né, também, tem como um sistema organizado de doutrinas e ensinos da Palavra de Deus. Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele servido chamar eficazmente pela Sua Palavra e pelo Seu Espírito. Pela Sua Palavra e pelo Seu Espírito. No tempo por Ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, para a graça e salvação em Jesus Cristo. Isso Ele faz iluminando o entendimento deles, espiritual e salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes o coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Não é nada de obrigação. O crente, o regenerado, ele já vem para Cristo, ele é um imã. Esta vocação eficaz, esse chamado poderoso e eficaz, provém unicamente da livre e especial graça de Deus, do favor de Deus. Não de qualquer coisa pré-vista no homem, nesta vocação. Nesta vocação, o homem é inteiramente passivo. Na regeneração, o homem é inteiramente passivo, até que
vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica então, fica habilitado a corresponder a esse chamado eficaz, a ela, e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Então aí a gente escuta, enxerga, porque agora somos regenerados, e aí respondemos eficazmente, com fé e arrependimento dos nossos pecados e fé em Senhor Jesus Cristo. Não foste vós que me escolhiste, mas eu vos escolhi, né? Isso. Tem muitos outros textos, né? Onde nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? E assim por diante. E para entendermos aí o ensino bíblico da regeneração, o ensino bíblico sobre a depravação humana é necessário para ajudar a entender melhor sobre a regeneração. E aí nós colocamos aqui que do pecado para a salvação pela graça, Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Tem-se dito frequentemente que a doutrina que alguém professa é determinada pela sua doutrina da salvação. Isso é ainda mais verdade em relação à regeneração. Então, por isso que a doutrina da regeneração, depois que a gente entende, a gente resolve vários problemas. Vários problemas. Talvez você não dê muita importância a isso, porque vai levando a vida aí, vai estudando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas quando você é bem definido na sua doutrina da regeneração, ora, várias questões você resolve. Porque se eu entendi a regeneração e eu sou passivo nisso, então eu tomo um caminho diferente na minha vida cristã. Agora, se eu não entendia a regeneração, ou entendi que eu tenho uma ação ainda na regeneração, então eu continuo me esforçando, continuo suando, continuo com um peso aqui no meu coração. Porque que graça é essa que soberana e magnífica que eu recebi, se eu tenho algo dentro de mim que eu posso decidir por Jesus Cristo, se eu quiser, né? Posso decidir. Então, eu decido se eu quero a Jesus ou decido se eu não quero a Jesus. É interessante isso aqui, tá? Tem-se dito frequentemente que a doutrina que alguém professa é determinada pela doutrina da salvação. Isso é ainda mais verdade em relação à regeneração. Falando aí sobre a depravação total, alguns textos aqui só para lembrarmos, pois todos pecaram e carecem. O pecador carece de Deus. Carece de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte, a separação, o abismo passou a todos, porque todos pecaram. Por natureza, por sermos descendentes de Adão e Eva, há um abismo entre nós e Deus. Nosso entendimento de regeneração está acompanhado ao entendimento da depravação humana. Então, se os seres humanos hoje não forem depravados, regeneração ou nova vida espiritual não será realmente necessária. Você pode alcançar a salvação. Você não precisa da regeneração, se você pensa assim. Se depravação humana for apenas parcial, isto é, se o homem caído for visto como ainda tendo capacidade de voltar-se para Deus em fé,
à parte da obra especial do Espírito Santo, a regeneração será entendida de uma maneira diferente do que se o homem natural, ou seja, natural aí como não regenerado, for visto como totalmente depravado. Totalmente depravado. Então, se você entende que há algo em você que não precisa da regeneração, que você decide, hoje eu quero ser cristão, né? Hoje eu não quero mais. Hoje eu quero a Cristo. Então você vai ver, a sua vida vai ser, essa perspectiva era diferente, a maneira que, esse caminho é diferente como vamos lidar com a graça de Deus. A Bíblia ensina claramente que os seres humanos estão totalmente depravados. Essa depravação, essa distorção da imagem de Deus é comumente e corretamente tida como total. Presta atenção nessa frase aqui que eu citei a semana passada também. Não no sentido que o homem tudo, não no sentido que no homem tudo é tão mal quanto possa ser. Né? Porque a gente fala assim, não, mas há pessoas boas. Sim, aos nossos olhos há pessoas boas, né? Que não roubam, que não matam, porque a gente compara sempre com aquela que faz as piores coisas, né? Então, não no sentido que no homem tudo é tão mal que não possa ser, mas no sentido que no homem coisa alguma é tão boa quanto deveria ser. Nada do que o homem natural faz, o homem não regenerado, diante de Deus, aí sim, é mal. Porque você pode fazer, lembra o que 1 Coríntios 13 explica? Você pode dar a sua vida para ser queimado em favor de outro. Se não tiver amor, isso nada vale. Diante de Deus nada vale. As suas motivações são totalmente egoístas, egocêntricas, malignas. E para não falar, porque a Bíblia só existe, eu vou mostrar mais para frente, a gente vai ver que só existe 2 tipos de pessoas. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Aqueles que representam a Deus e aqueles que representam o maligno. Não que o maligno tenha o mesmo páreo de poder e força que Deus, não que isso, mas que nós ouvimos a voz dele e obedecemos e seguimos as coisas que ele vem influenciando, porque nós não conseguimos seguir a Deus. Até mesmo quando certos homens de moralidade procedem por natureza de conformidade com a lei de Deus, né? O que ocorre com certa frequência. A gente vê muitas pessoas que não são regeneradas, que estão cumprindo de alguma forma a lei de Deus. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, né? Então, há pessoas que não têm a lei de Deus, mas eles estão aí cumprindo a lei de Deus, mas não são regenerados. Não são regenerados. Porque a lei também não salva ninguém, né? A lei é para mostrar o quanto nós somos depravados e pecadores. Ok? Cada ação do homem natural é viciada, voltada de alguma maneira para os seus próprios interesses, pois o motivo do pecador sempre é egoísta, antes que o puro amor a Deus, a pura consideração para com a vontade de Deus e o puro desejo por sua glória, de glorificar a Deus. O homem, ele sempre quer a glória para si mesmo. Em cada ato humano, em algum ponto manifesta-se sempre a corrupção, o pecado. Deus que lê o coração vê tudo isso, mesmo quando o homem nada percebe. Por isso o salmista tem que nos ensinar, né, nas suas orações, sonda o meu coração e revela, porque o Senhor sabe todas as coisas. Me ensina, me revela, porque o meu coração é enganoso, né? E aí nós vimos lá aqui a conversa do jovem rico com Jesus, que ele, aos seus olhos, era um homem muito bom, cumpria todos os mandamentos para com o seu próximo. Aí Jesus então revela para ele, falou assim, olha, você precisa só uma coisa,
que é me seguir. Mas para me seguir, você tem que matar o ídolo do seu coração. Porque Jesus não falou os 4 primeiros mandamentos e nem falou amar a Deus sobre todas as coisas. E era isso que faltava para ele, né? E ele saiu triste. Muito bem. Eu estou rápido aqui porque nós já estudamos isso aqui semana passada, né? Tem o vídeo na internet, você pode rever lá para estar relembrando, tá? A necessidade de regeneração. Por que o homem precisa da regeneração? Por que o homem precisa da regeneração? Por que o homem precisa da regeneração? Porque conforme o nosso Senhor explicou a Nicodemos, enquanto o homem permanece na carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isto é, permanece pecador como nasceu. Pecador sem perdão, né? E não é capaz de entrar no reino de Deus. É que Jesus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você não nascer de novo, você não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Por que o homem necessita? Para ele entrar no reino de Deus, para ele ver, para ele ser salvo, para ele crer em Jesus Cristo. Por isso ele necessita da regeneração. Sem a regeneração, não existem atividades espirituais. Quem não nasceu do alto não pode ver, compreender o reino de Deus, o reino da salvação. Nem pode entrar nele pela fé no Salvador. João 3 e 5. Isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, tá? Quem recebe a Cristo é quem nasceu de Deus. E isso fica claro em João, capítulo 1, verso 12 e 13. Alguns leem o verso 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os que creem em Jesus Cristo. Aí usa esse texto e fala assim: não, se você crê em Jesus Cristo, você é salvo. Então, afirmando que tem a fé antes da regeneração. Mas o verso 13 coloca tudo isso abaixo. Os quais, esse que crê no Senhor Jesus Cristo, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, do alto. Não poderiam ter recebido a Cristo como Salvador de outra maneira. Certo? Paulo coloca a questão nestes termos. Ora, o homem natural, isto é, o não regenerado, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem, se entendem espiritualmente. O diálogo de Jesus com Nicodemos, inclui aí não só Nicodemos, tá? Vamos observar depois. Ele inclui os mais cultos e religiosos ali. Porque Nicodemos quem era? Era um homem culto e super religioso, né? Mesmo esses homens cultos e religiosos não podem receber as coisas do Espírito, do reino de Deus, de Cristo, enquanto o próprio Espírito de Deus não os tiver tornado eles em novas criaturas. Eis a razão pela qual Nicodemos e seus amigos judeus precisavam ali do novo nascimento. E Jesus lhe disse: não te admires de eu te dizer. Aí ele usa aí, importa-vos. Não te admires de eu te dizer, importa-vos. Falando para todos os líderes religiosos. Importa-vos nascer de novo. Senão vocês não vão nem ver e nem entrar no reino de Deus. E alguns textos falando sobre a depravação ainda, né? Em nosso coração é enganoso.
Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, né? Tão simples atitude, né? De comer daquele fruto, tão desastre, tão catastrófico, tão consequente foi esse simples ato. E é interessante, pare para verificar o verso onde Eva e Adão ali comem do fruto e eles percebem que estavam nus. Aí você vai entender a natureza reta estabelecida por Deus, a mudança da natureza, do ser humano. O homem possuía uma mente conhecedora da vontade de Deus, amando-a e praticando-a. Fazia parte da natureza do homem refletir a imagem santa de Deus, seu Criador. O pecado separou o homem de Deus, separou o homem da vontade de Deus, alienando-o das realidades espirituais desse relacionamento. Por isso, quando fala que o pecado gerou a morte, sim, a morte física, a morte espiritual, que é a separação de Deus, e a morte eterna, né? Porque o pecador, na justiça de Deus, mereceria viver eternamente separado de Deus por causa do seu pecado. Por isso que é interessante a gente pensar nesses textos, porque alguns vão falar assim, não, mas Deus é injusto, porque Ele dá vida para uns e não, Deus não é injusto. Deus é justo. Você que não está entendendo a justiça de Deus. E você ainda não está entendendo a misericórdia de Deus por você. Porque Ele mandar pecadores para o inferno é Ele ser justo, não é Ele ser injusto. Porque nós somos pecadores. Entende? Agora, Ele tirar pecadores do inferno, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Se a gente entende essas situações e a ação de Deus, aí nós vamos criar alicerces bons para a nossa vida cristã. O pecado separou o homem de Deus, da sua vontade, alienando-os das realidades espirituais. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, separados de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Moral e espiritualmente, o caráter do homem ou revela, aqui que eu disse, moral ou espiritualmente, o caráter do homem revela a imagem de Deus ou a imagem de Satanás. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os regenerados. O joio são os filhos do maligno. Então, ou a gente representa Deus ou a gente representa o maligno. Só existem essas duas classes, regenerados ou não regenerados. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Novo Testamento ensina a depravação total também. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Precisa de Deus dar vida ao pecador. Porque enquanto Deus não dá vida ao pecador, ele não pode ser habilitado para responder com fé e arrependimento. Essa é a nossa condição natural. É abundantemente claro que não podemos
nos dar ou ajudar a nos dar vida espiritual. Mais do que um cadáver pode dar a si mesmo vida biológica. É uma comparação lógica que a Bíblia faz. Quem não nasce do alto, então está morto. Então, como pode o morto ajudar em alguma coisa para uma atitude, uma ação? À luz dessas demonstrações bíblicas da natureza humana caída, regeneração precisa ser entendida não como um ato que Deus e o homem operam juntos, mas como obra de Deus unicamente. Unicamente. Repetindo aqui, podemos definir regeneração da seguinte maneira: é um ato secreto de Deus pelo qual Ele nos concede vida espiritual, nascer de novo. Pá! Na sua vontade, no seu tempo, segundo o seu poder. E aí, nós paramos aqui. Para começarmos aí a buscar esses objetivos. A regeneração é uma obra exclusivamente de Deus. É um mistério. E deve, sendo genuína, produzir resultados espirituais, que é a lógica da o bom fruto vem da onde? Né? Jesus já disse isso ali em Mateus 7. A árvore boa dá bom fruto, a árvore má não pode dar bom fruto. Então, essa é a regeneração. Mas esse último deve, sendo genuína a regeneração, produzir resultados. Isso aí a gente vai ver na semana que vem, se Deus assim permitir. Então aqui eu quero ver esses dois pontos rapidamente. Vai relembrar algumas coisas que a gente já viu e depois aí ajudar a entender um pouco melhor. Primeiro, a regeneração é uma obra exclusiva de Deus. Na conversão, santificação e perseverança cooperamos de alguma forma, mas na obra da regeneração não desempenhamos nenhum papel. É obra exclusivamente de Deus. Já lemos aqui esse texto, João 12, citado, você até cita, né, para as pessoas evangelizando, mas todos quantos o receberam deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. João fala a respeito daqueles a quem Cristo deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E eles não nasceram do sangue. Eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João especifica que os filhos de Deus não são os que nasceram da vontade humana, de nada que provém de nós, mas de Deus unicamente. Deus é quem realiza só Deus é quem realiza esse tipo de nascimento. Nem no seu nascimento você não cooperou em absolutamente nada. Nada. É uma simples, mas real e clara comparação. Você simplesmente nasceu, não é, Camila? A gente simplesmente nasceu. É algo simples que Jesus está ensinando, mas nós, na nossa autojustificação, né, a gente acha que a gente coopera, né, com a minha fé, com a minha religiosidade, olha só. Então, cuidado. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias de suas criaturas. Em outra tradução, por sua decisão Ele nos gerou pela palavra da verdade. Tá? 1 Pedro, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, olha só, a misericórdia dele que faz, Ele nos regenerou
para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Depois o texto de João 3, né, o texto clássico da regeneração, até verso 8, 3 a 8. Tá? Não te admiras, verso 7, 6, 7, 8. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. Né? Então, não está em nós a escolha de nascermos. É algo que acontece sem nenhuma participação nossa. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essas analogias dão a entender que somos inteiramente passivos na regeneração. Até aqui alguma pergunta? Vou prosseguir para a segunda etapa sem parar. Esse é o Valmir. Tranquilo? Mas o interessante não é só entender isso, mas o interessante é a gente viver essa experiência. Tá? Então, tente pensar um pouco no que você era e no que você é hoje, ou nas suas motivações, ou na sua batalha espiritual, se há batalha espiritual, né? Uso da palavra. Aí um teólogo, ele vai nos ajudar aqui, esse Charles Hodge, ele vai nos ajudar o seguinte: a mudança operada na alma, pela graça de Deus, é designada na Escritura de várias maneiras. É chamada novo nascimento, ressurreição, nova vida, nova criatura, renovação da mente, morrer para o pecado e viver para a justiça, trasladação das trevas para a luz, etc. Em linguagem teológica, é chamada regeneração, renovação ou até conversão. A gente vai entender outra coisa aqui sobre isso daí. A natureza da regeneração. A palavra regeneração é empregada hoje para designar não toda a obra da santificação. O que é toda a obra da santificação? É o momento do novo nascimento até a glorificação, até você partir para Cristo ou Cristo voltar. Antes, os teólogos falavam sobre uma conversão, porque olhando exteriormente para a pessoa, aquela pessoa era de tal forma, pensava de tal maneira, agora ela está... É igual Paulo, né? Que perseguia, queria matar os crentes, e agora estava pregando Jesus, morrendo por Jesus. Que transformação! Então ele fala, conversão. Mas nessa conversão, os teólogos só viam dessa forma antigamente. Mas depois da reforma, os teólogos começaram a definir. Regeneração é um ato inicial, passivo no homem, ato totalmente ativo de Deus. Então aí dá o start à santificação. Por isso que a conversão depois foi tida só como o ato, alguns teólogos vão explicar, é o ato de você se arrepender e ter fé. Então é o ato externo onde você se arrepende e ter fé. Conversão, arrependimento e fé em Cristo Jesus. A palavra regeneração é empregada hoje para designar não toda a obra da santificação, nem as primeiras etapas daquela obra incluída na conversão, que é o arrependimento e fé. Mas a mudança instantânea, aquele start, aquele toque do Senhor, da morte espiritual para a vida espiritual. Portanto, regeneração é uma ressurreição espiritual. O começo de uma nova vida. Às vezes a palavra expressa, então, o ato de Deus. O ato de Deus. Deus é quem regenera. Esse está nesse livro do R.C. Sproul, Somos Todos Teólogos. E ainda ele continua. Eu trouxe aqui algumas coisas importantes para entendermos, porque é muito discutido, né? E aí você também vai entender como que você pensa, tá? Calvinismo e arminianismo. São linhas de pensamento duas linhas de pensamento que seguem aí algumas doutrinas sobre a salvação, sobre a regeneração. Calvinismo e arminianismo concordam
em que a graça é uma necessidade absoluta para a salvação. A graça de Deus, tá? O favor de Deus. Mas diferem quanto ao grau em que a graça é necessária. Quando um pecador sai da morte espiritual para a vida espiritual, esse passo é realizado por monergismo ou por sinergismo. Monergismo ou por sinergismo. Não quero saber dessas palavras, não. Eu vi, viu? Não quero saber dessas palavras, não. Né? Eu também não queria saber, não. Mas é interessante aqui, tá? Vou tentar aqui, coloquei aqui de uma forma para a gente já fazer essa diferenciação. Então, depende de como você entende essa graça, então você vai entender dessa forma do monergismo ou do sinergismo, ou do calvinismo ou do arminianismo, tá? A controvérsia se reduz a essas duas palavras e seus significados. Monergismo. Cadê? Aqui. Monergismo. Palavra aí. Contém então o prefixo mon, que significa um, né? E a palavra ergon, que significa obra. Portanto, monergismo indica que somente uma pessoa faz a obra. E nesse caso, o calvinismo interpreta a regeneração como obra totalmente de uma pessoa só, Deus. Exclusivo de Deus, tá? Sinergismo contém esse prefixo, né? Sim, que significa com. Portanto, sinergismo tem a ver com cooperação, com duas ou mais pessoas trabalhando juntas. Deus, né, juntas. Então, o sinergismo, o arminianismo, então a teoria dele é que eu creio em Cristo, por isso depois vem a regeneração. Eu trabalho, eu creio, depois vem o novo nascimento. Essa é a maneira de ver, do sinergismo. Tá? Então, eu só trouxe isso aqui para ajudar-nos a entender esse ponto da regeneração, que nós somos calvinistas, mas muitos estão aqui numa igreja calvinista e não entendem o que é ser calvinista. Né? E, por outro lado, nós entendemos que a doutrina calvinista sobre a salvação, ela é bíblica. Ela é bíblica. Tá? Não estou falando que é doutrina de João Calvino. Não é isso que a gente fala. Doutrina baseada nas Escrituras, que um teólogo, como outros e muitos outros teólogos, até modernos, creem. Deus muda sozinho o coração do pecador, ou a mudança de coração depende da vontade do pecador para ser mudado? Uma pergunta, né? Tudo bem. Então, Paulo escreve, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Até o verso 3, aí, 1, 2 e 3 do capítulo 2 de Efésios, né? Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Reverendo Célio? O reverendo Célio está dizendo que há denominações que entendem, trabalham com as duas linhas, as duas maneiras de pensar, certo? Paulo estava lembrando os crentes em Éfeso o seu estado antes de nascerem de novo, antes de Cristo. Eles eram mortos, espiritualmente mortos. Pessoas mortas não podem cooperar. Lázaro, uma ilustração para nós, ali Lázaro estava morto há 4 dias. Não houve cooperação envolvida em sua transição da morte para a vida. Não houve cooperação. O Lázaro estava lá, né? Mas, no poder da palavra de Cristo, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora.
Lázaro então veio para fora. O poder de Deus de dar a vida, ressurreição espiritual, ou ali no caso, né, trazendo Lázaro de volta. De modo semelhante, Paulo, né, diz aos Efésios que estamos numa condição de morte espiritual, por natureza. De acordo com Jesus, ninguém vem a Ele se o Pai não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Em Efésios, continuando Efésios, Paulo continua: mas Deus, sendo rico em misericórdia, estávamos todos mortos, caminhando para nosso destino eterno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça. A suprema riqueza de sua graça. Olha os termos que o apóstolo Paulo usa para tudo, para mostrar a honra e a glória somente de Deus na salvação. A suprema riqueza de sua graça. Que graça é essa, se você poderia responder a sua salvação, né? Hoje eu quero aceitar Cristo. Hoje eu quero aceitar Cristo. Depois que Deus nos vivifica, né, a gente pode ter fé, mas o primeiro passo é algo que Deus faz sozinho. Deus intervém por meio do Espírito Santo para mudar a disposição do coração de pessoas espiritualmente mortas. Paulo, em Efésios, exalta as maravilhas da graça divina, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E Paulo diz novamente em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Gramaticalmente, o antecedente de isto, gramaticalmente, tudo isso aqui, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto o quê? E isto tudo aqui, ó, não vem de vós. Totalmente. Mas quando você diz que tem fé, quem que está colaborando? A sua fé. A sua fé. E até a fé é dom de Deus. Somos justificados pela fé, mas até a fé que temos não é algo produzido por nós. Não tem como vir de uma natureza caída e não entendermos essa atividade criadora de Deus. E isso tudo aí, que a total depravação e essa graça de Deus e a única atitude, totalmente única de Deus, os teólogos reformados que creem dessa forma, é aí que diz essa palavra monergismo, então. Então, todo calvinista, ele crê dessa forma. Ele crê dessa forma. O arminiano crê no sinergismo. Eu primeiro tenho fé e quando eu creio, há o novo nascimento. Isso aí tem mais detalhes ainda, tá? Só estou falando algo meio bem geral, tá? Deus intervém no coração dos eleitos e muda a disposição de sua alma. A vontade humana caída é sempre e em todos os lugares contrária a Deus. Por isso, a única maneira pela qual uma pessoa escolherá Cristo espontaneamente é se Deus torná-la disposta através da regeneração, da nova vida. Na regeneração, aqueles que odiavam as coisas de Deus recebem um coração disposto para essa nova vida. E aqui um exemplo bem claro do apóstolo Paulo, onde diz: Saulo, respirando ainda ameaças
e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Determinado, servindo, entre aspas, no seu conceito, antes de ser regenerado, que estava servindo a Deus, caminhou para prender, matar cristãos, até o ponto que ele teve ali o seu novo nascimento. Então, no verso 20 do capítulo 9, depois de todo aquele, como é que se diz, aquele trabalho de Jesus na vida dele, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando: este é o Filho de Deus. Ai, ai. Isso é exatamente o que Jesus disse em João 3,3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode ver a Jesus, não pode ver a salvação, não pode ver a culpa sendo perdoada por Cristo cravado naquela cruz. Não pode ver nada disso. Não pode ver nada disso. É isso que a gente começa a ver. É isso que a gente começa a ver. E é o que mais importa. Mas parece que depois que a gente começa a ficar crente velho, a gente vai perdendo de vista o que mais importa. Tantas coisas deste mundo, as atividades vão embaçando a nossa mente. E a gente deixa de ver a vida eterna, o reino de Deus e todas as coisas propostas para nós. E aí ficamos no nosso umbigo, se matando, se estressando, sem progressão. A diferença básica entre a teologia reformada e a teologia não reformada é a ordem da salvação no que diz respeito à fé e à regeneração. A grande maioria de cristãos evangélicos acredita que a fé vem antes da regeneração. Uma pessoa tem que escolher a Cristo antes de acontecer o novo nascimento. Se isso fosse verdade, não teríamos nenhuma esperança de salvação. Porque a pessoa espiritualmente morta, em inimizade com Deus, não pode escolher a Cristo. Também não podemos mudar o coração de outros por meio da evangelização. Vamos entender isso aqui. Podemos apresentar o Evangelho, podemos argumentar em favor do Evangelho, mas somente Deus pode mudar o coração. Somente Ele tem o poder de dar nova vida. Visto que somente Deus tem esse poder, devemos dizer que a regeneração precede a fé. E quando você entende isso, você também vai projetar isso agora na sua vida de evangelismo, de cristão. Porque eu sei que só o novo nascimento vai fazer a mudança no coração daquela pessoa que não é regenerada. Então, mas parece que eu fico tão desgastado. Eu não fico mais, tá? Eu estou falando de alguns irmãos que ficam. Eu não fico mais desgastado, porque eu já entendi. Quem muda os corações é Deus. Então eu não me desgasto mais. Eu oro e prego. Mas eu sei que o start é o Senhor quem dá. Mas parece que a gente quer tomar o papel do Espírito Santo. Então, por isso, entendendo a regeneração, você, na sua pregação, no seu modo de viver, vai ter que mudar. Quando eu entendo corretamente. Está vendo sério? Rapidamente, eu vou entrar nesse ponto aqui, daí eu continuo aqui na semana que vem. Eita, aqui. Regeneração e o pregador. Regeneração e o pregador. O pregador não é só o pastor, não é só o pregador aqui. Nós, pregando o Evangelho. Se a regeneração é totalmente obra de Deus e não obra do homem, como temos visto, o que o pregador pode fazer a respeito? Qual a sua tarefa no que diz respeito à regeneração? Primeiro,
ele pode dizer aos seus ouvintes que eles precisam nascer de novo, assim como Jesus disse a Nicodemos. Né? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você pode dizer, você precisa nascer de novo. Como você quer entrar no reino de Deus? Você precisa nascer de novo. Eu quero ser crente. Você precisa nascer de novo. Né? Você pode dizer isso para ele, sem problema nenhum. Jesus disse a Nicodemos isso. O pregador, ele tem que pregar o evangelho. Por quê? Aí alguns calvinistas, né, como é que é? Hiper-calvinista, aí acha assim, não, se Deus é quem vai dar a regeneração, se são os eleitos mesmo que vão regenerar, para que pregar o evangelho? Para que eu vou me cansar? Para que eu... Então não vem mais nem na igreja, não precisa vir mais então. Ele pode dizer aos ouvintes que ele precisa nascer de novo. Ele, o pregador, tem que pregar o evangelho. Né? Que diz aqui. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O pregador não pode exigir regeneração de seus ouvintes, mas pode chamá-los à fé no Evangelho e ao arrependimento de pecados. Foi isso que Jesus disse ao próprio Nicodemos, no final. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. É assim que funciona, meus irmãos. É tão simples, mas o nosso coração autossuficiente, autojustificador, né? Ele nos engana e faz com que essas coisas simples do Evangelho se tornem... Que Deus nos abençoe e nos ajude